Agora a gente vai falar aqui da educação infantil. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa é ensino fundamental. E terceira etapa, ensino médio. Tranquilo? Ela vai desenvolver a criança aí até os 5 anos, né? Que aí depois, com 6 anos, a criança já entra no ensino fundamental. A educação infantil será oferecida em creches ou equivalentes para crianças de até 3 anos. De 0 a 3 anos, creche. Aqui não é obrigatório, ok? A creche não é obrigatória. E pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ok? A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: avaliação mediante acompanhamento, registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, ou seja, a criança na educação infantil não vai reprovar, ok? Ela não reprova. Ela vai aí ter acesso ao ensino fundamental, independentemente de promoção. Carga horária mínima de 600 horas, distribuídas por 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança no mínimo de 4 horas diárias para turno parcial e de 7 horas para jornada integral. Okay? Essa é a quantidade mínima de horas. 4 horas, turno parcial. 7 horas para jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total das horas. Então, a criança tem que estar 60% do total das horas, das 800 horas anuais, ok? A expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Agora vamos para o ensino fundamental, galera. O ensino fundamental obrigatório, ok? Obrigatório. Veja que aqui a educação infantil não fala, deixa eu ver aqui, educação infantil não fala obrigatória porque a creche não é obrigatória, ok? A educação só passa a ser obrigatória a partir da pré-escola, porque a criança já está com 4 anos e o pai tem que matricular a criança na escola, ok? Obrigatória, duração de 9 anos de idade, o ensino fundamental, gratuito na escola pública, iniciando-se com 6 anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que se fundamentam a sociedade. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição dos conhecimentos e habilidades da formação das atitudes e valores. E fortalecimento do vínculo da família, isso aqui cai bastante, dos laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Então, esses são aqui os pontos importantes sobre os objetivos da educação ou do ensino fundamental, ok? É facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas de respectivo sistema de ensino. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, o ensino fundamental vai ser presencial em algumas situações, como houve na pandemia, né? A pandemia permitiu aí o ensino
à distância, né? Mas isso é de forma excepcional, ok? Ou de forma complementar. Tranquilo? Os currículos do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate de direitos das crianças e do adolescente, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a distribuição de material didático adequado. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos de ensino fundamental. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedados quaisquer formas de proselitismo. Então, o professor não vai poder tentar converter ali o aluno, né? Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação, admissão dos professores. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos em ensino religioso. Aqui o ponto principal é que o ensino religioso faz parte da formação básica, mas a matrícula é facultativa, porque ninguém pode ser obrigado a se matricular. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, a ideia é que o aluno fique mais tempo na escola. São ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas desta lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critérios do sistema de ensino. Então, essa aqui cai bastante também. Progressivamente, o ensino fundamental será ministrado em tempo integral. Isso a critério dos sistemas de ensino, ok? Ensino médio. Etapa final da educação básica, duração mínima de 3 anos, terá como finalidade consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos, preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de adaptar com flexibilidade as novas condições de ocupação ao aperfeiçoamento posterior. Aprimoramento do educando com a pessoa humana, incluindo formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico. Então, aqui é mais aprofundamento, né? O estudante vai se aprofundar aí quando chega no ensino médio. Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. A base comum curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à base nacional comum curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social e ambiental e cultural. A BNCC, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. O ensino de língua portuguesa e de matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de respectivas línguas. Então, aqui, lembre-se, português e matemática tem que estar nos 3 anos do ensino médio, ok? Aqui, no parágrafo 2º, fala que a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente educação física, arte, sociologia e filosofia, mas obrigatório português e matemática nos 3 anos do ensino médio. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente língua portuguesa, então tem que ter língua portuguesa, não quer dizer que são nos 3 anos, e poderão oferecer outras línguas estrangeiras, de caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de ofertas locais e horários definidos pelo sistema. A carga horária destinada ao cumprimento da BNCC não poderá ser superior
a 1.800 horas da carga horária do sistema do ensino médio, de acordo com a definição do sistema de ensino. Então, veja, a parte da BNCC não pode ser superior a 1.800 horas do total da carga horária, ok? Então, só 1.800 horas pode ser da BNCC e o resto vai ser aí dos itinerários dos temas transversais. A União estabelecerá padrões de desempenho esperado para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da BNCC. Os currículos de ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida, para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Então, os currículos devem considerar a formação integral do aluno, ou seja, o aluno por inteiro, não só o conteúdo, não só português, não só matemática, mas ele por inteiro. Os conteúdos, as metodologias, as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos, atividades online, de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e conhecimentos das formas contemporâneas de linguagem. Os currículos do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular, e por itinerário formativo. Então, a base comum curricular mais itinerários formativos formam o currículo do ensino médio, que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, linguagem e sua tecnologia, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e sua tecnologia, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. A organização das áreas de que trata o CAPT e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. A critério do sistema de ensino poderá ser composto de itinerário formativo integrado, que se traduz na composição dos componentes curriculares da BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos do 1 ao 4, de 1 ao 5, né? O sistema de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno, concomitantemente do ensino médio, cursar mais de um itinerário formativo. A critério do sistema de ensino, a oferta de formação com ênfase ética e profissional considerará inclusão de vivências práticas no setor produtivo, vivências práticas de trabalho, né? No setor produtivo, em ambiente de simulação, estabelecimento de parcerias, fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional, a possibilidade de concessão de certificados itinerários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade, oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do caput em áreas que não constem no catálogo dos cursos técnicos, dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e da inserção do catálogo nacional dos cursos técnicos no prazo de 5 anos, contado da data de oferta. Galera, isso aqui é leitura porque não tem muita coisa aqui que se destaque para ser cobrada, ok? A oferta de formação técnica e profissional que se refere ao inciso 5 do caput realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo CNE, na verdade, Conselho Estadual de Educação, homologada pela Secretaria Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior e em outros cursos de formação para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Então, o certificado escolar, né? Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos, adotar o sistema de créditos com terminalidade específica.
Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação: demonstração prática, experiência no trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades da educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciados, cursos oferecidos por centros e programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacional e estrangeira e cursos realizados por meio da educação à distância e educação presencial mediada por tecnologias. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha de áreas de conhecimento ou na atuação profissional previstas no CAPT. Então, aqui a gente conclui essa ideia de ensino médio, galera. É grande, mas os pontos mais importantes a gente conseguiu destacar aqui, ok? Algumas partes é só leitura mesmo, só leitura, porque você precisa ver esses pontos em destaques, como duração mínima, quais são as finalidades, as áreas, né, de conhecimento, a parte que é base comum curricular, juntamente com os itinerários, ok? Essa parte aqui que fala que a carga horária destinada ao cumprimento da educação da BNCC não poderá ser superior a 1.800 horas. As outras coisas aqui é leitura, porque pode cair em uma questão, mas eles não costumam abordar tanto. Agora vamos falar da educação profissional técnica de nível médio. O artigo 36A fala o seguinte: sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Então, o ensino médio pode preparar o educando aí também para o exercício de profissões técnicas, ok? Que no parágrafo único, o que é que está dizendo? A preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, a própria instituição que fornece o ensino médio pode desenvolver aí o ensino técnico ou pode ter aí uma cooperação com instituições especializadas, ok? A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: articulada com o ensino médio, seja concomitantemente, né, no mesmo período, no mesmo tempo do ensino médio, ou subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar os objetivos e definições contidas nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo CNE, Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico. As formas referidas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional nos termos da Lei 10.097 de 2000. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos do regulamento, das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integração da carga horária, integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário de formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento. Então, aqui só são alguns detalhes, né? A educação profissional técnica de nível médio, articulada, prevista no inciso 1 desta lei, será desenvolvida de forma integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única
para cada aluno. Então, pode ser na forma integrada e na forma concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o tenha cursado, efetuando-se matrículas destinadas para cada curso e podendo ocorrer. Então, pode ser integrada, aí para quem concluiu o ensino fundamental, né? Sendo o curso planejado ali de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, ou seja, ele vai concluir tanto a habilitação profissional quanto o nível médio, ok? Na mesma instituição de ensino. E concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando o ensino médio, efetuando-se matrículas destinadas para cada curso. Então, a pessoa já ingressou ali no ensino médio, ela ingressa no ensino médio e faz concomitante, ou seja, separadamente, mas simultaneamente, o ensino médio o, e o curso técnico, ok? Aí, nesse caso, vai ocorrer na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, em instituições de ensino distintas, aproveitando-se oportunidades educacionais disponíveis e em instituições de ensino distantes, mediante convênios de intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. Então, pode ocorrer aqui. A ideia é essa, pode ocorrer de forma integrada e de forma concomitante. Integrada para quem já concluiu o ensino fundamental e aí vai ingressar já no ensino profissional técnico, ok? E concomitantemente para quem ingresse no ensino médio ou para quem já esteja cursando e aí vai fazer concomitantemente, tanto o nível médio quanto o técnico, tranquilo? Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior. O curso de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articuladas concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapa com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com o aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. São só detalhes, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, o EJA é uma oportunidade aí para aqueles que não concluíram o ensino fundamental e o ensino médio no tempo próprio, né, na idade correta, tranquilo? E é um instrumento aí para aprendizagem ao longo da vida, ok? Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vida, de trabalho, mediante cursos e exames. Então, gente, o EJA é diferente. Tem que analisar ali as características daqueles jovens e adultos. As ideias são integrar o que está ensinando, o que se está ensinando, com as necessidades daqueles alunos, que são diferentes das necessidades daqueles que cursaram ali no tempo apropriado, ok? O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Então, preferencialmente, deve haver articulação. Quando ele fala preferencialmente, é diferente de obrigatoriamente, né? Então, o EJA, preferencialmente, deve se articular com a educação profissional, ok? Para que o aluno saia ali também com um curso profissionalizante. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum Curricular, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, isso aqui é importante, ó. Para os maiores de 15 anos, a ideia é concluir o ensino fundamental, ok? E no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos, ok? Então, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum Curricular, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, ou seja, se for maior de 15 anos, pode fazer ali o exame para concluir o nível ou o ensino fundamental. Se for maior de 18, para concluir o nível ou o ensino médio, ok? O conhecimento e habilidades adquiridas pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames, ok? Lembre-se que o conhecimento extra-classe são aí valorizados pela LDB. Agora vamos ao capítulo 3 da educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observados as normas dos respectivos sistemas e nível de ensino. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Esses são os cursos que a educação profissional e tecnológica irá abranger. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos característicos e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação. As instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e o de nível superior sejam de áreas afins nos termos de regulamento. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no âmbito do trabalho. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento, certificação para o prosseguimento ou a conclusão de estudos. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada à matrícula e à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. A educação profissional e tecnológica, organizada em eixos tecnológicos, observará o princípio da integração curricular entre cursos e programas, de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis educacionais. O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é percurso formativo estruturado de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. Os itinerários referidos no inciso 1 ou no parágrafo 1 deste artigo poderá
o itinerário, né, poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia orientarão a organização dos cursos itinerários segundo eixos tecnológicos, de forma a permitir sua equivalência para o aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior. O Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino, as instituições e as redes de educação profissional e tecnológica e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observadas a classificação brasileira de ocupação e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá periodicamente atualizados os catálogos referidos no parágrafo 3. A oferta de educação profissional técnica e tecnológica será orientada pela avaliação da qualidade das instituições e dos cursos referidos no inciso 7A do caput do artigo 9º desta lei, que deverá considerar as estatísticas ofertadas, fluxo de rendimento, aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência da oferta ao contexto social, econômico e produtivo, local e nacional, a inserção dos egressos no mundo do trabalho e as condições e as instituições de ofertas. Então, a ideia aqui da educação técnica profissional é justamente, profissional e técnica, né? É justamente preparar o educando para o mercado de trabalho e para a vida social, né? Esse é o objetivo dessa modalidade de educação aí, ok? Vamos lá, capítulo 4, da educação superior. Agora vamos falar da educação superior. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural, desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomas ou diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e a criação e difusão da cultura. Desse modo, desenvolver entendimento do homem e do meio em que vive. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos, técnicos, que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Estimular o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Promover extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na instituição. Atuar em favor da universalização do aprimoramento da educação básica mediante a formação e a capacidade de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Aqui é importante. Cursos sequenciais para o campo do saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. E cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado, doutorado, especialização, aproveitamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. De extensão, aberto a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições. Então, temos aqui os cursos
sequenciais, por campo do saber, os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação e os cursos de extensão, ok? O resultado do processo seletivo referido no inciso 2 deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com o critério para o preenchimento das vagas constante do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Então, aqui está falando do inciso 2, né? Do inciso 2, onde fala do curso de graduação, que é preciso passar pelo processo seletivo. E aí, a instituição tem que divulgar o resultado, a classificação, o cronograma, tudo a respeito daqueles que foram aprovados ou não, classificados ou não. No caso de empate, no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. O processo seletivo referido no inciso 2 considerará as competências e habilidades da BNCC. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência e especialização. A autorização e o reconhecimento dos cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Após um prazo para o saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação, a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Então, se a faculdade, a universidade, a instituição de nível superior for avaliada, ela vai ser avaliada ali e essa autorização vai sempre sendo renovada, né? Autorização e reconhecimento dos cursos. Se ela não for aprovada, vai se dar um tempo para que ela corrija aquela deficiência, ok? E se ela não corrigir a deficiência no tempo hábil, pode ocorrer desativação do curso, intervenção na instituição, suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou descredenciamento. São as consequências aí. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais necessários para a superação das deficiências. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de curso. Ou seja, se for uma instituição pública, Poder Executivo responsável, ali seja o Estado, seja a União, responsável pelaquela instituição de nível superior, vai fornecer os recursos necessários para a superação das deficiências. Agora, se for uma instituição privada, além de todas essas consequências aqui que nós falamos, de desativação de cursos, intervenção, suspensão temporária de prerrogativas, autonomia, pode ocorrer também a suspensão temporária de novos ingressos, redução de vagas e oferta de cursos, ok? É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes
como tá as penalidades previstas no parágrafo 1º e 3º deste artigo, por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades. Então, pode ser substituída essas penalidades aí do parágrafo 1º e 3º por outras medidas que tragam aí benefícios, né, para os estudantes, né, para resguardar os interesses dos estudantes. Mas isso vai ser facultado ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação que vai decidir isso, e tem que ser medidas adequadas para a superação das deficiências e irregularidades. Para fins da regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para a autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina, ok? Então, para fins de regulação, tanto os estados quanto o Distrito Federal vão adotar os mesmos critérios para a autorização do funcionamento do curso de medicina. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado para exames finais, quando houver, mesmo no período da educação básica, né? As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, seus requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 primeiras formas concomitantemente. Em página específica da internet, no sítio eletrônico, da instituição do ensino superior, toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade corpo docente. A página principal da instituição de nível superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sobre a forma de vestibulares, processos seletivos e outra, com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar a página específica para a divulgação das informações de que trate esta lei. Página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1, em local visível da instituição de nível superior e de fácil acesso ao público. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido. Observando o seguinte, caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. A publicação deve ser feita uma vez, um mês antes do início das aulas. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Deve conter as seguintes informações. Isso aqui, gente, é mais leitura, viu? Porque não cai muito não, mas a gente lê para que você possa ter aí o conhecimento da lei completa, né? A lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias, a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente de forma total, contínua e intermitente. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrando por meio de provas ou outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. É obrigatória a frequência dos alunos e professores, salvos no programa de educação à distância. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantida pelo período diurno.
sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional da Educação. Então, se for a universidade que esteja expedindo ali o diploma, ela mesma vai registrar. Mas se for uma instituição que não seja universidade, então serão registradas em universidades indicadas pelo CNE. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão reavaliados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Parágrafo único. A transferência ex officio da-se na forma da lei. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-los, com proveito mediante processo seletivo prévio. As instituições de educação superior, credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com órgãos normativos de ensino, dos sistemas de ensino. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa e extensão, de domínio e cultivo do saber humano. Isso aqui cai, viu, gente? Isso aqui cai, ó. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, ok? Que caracterizam produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Isso aqui também pode cair, viu? Então, um terço do corpo docente das universidades tem que ter, pelo menos, mestrado e doutorado. E um terço do corpo docente em regime de tempo integral. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber, isso aqui é facultada. Ou seja, para cada campo do saber, uma universidade, isso é facultado. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: criar, organizar, extinguir. Então, veja, as universidades podem criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observando as diretrizes gerais pertinentes, estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividade de extensão, fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências, elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais antinentes, conferir graus, diplomas e outros títulos, firmar contratos, acordos e convênios, aprovar e executar planos, programas e projetos de investimento referente a obras, serviços, aquisição em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais, administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato da Constituição, nas leis e nos respectivos estatutos, e receber
subvenção, doações, heranças, legados e corporação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá ao seu colegiado de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre criação, expansão, modificação e extensão de cursos, amplificação e diminuição de vagas, elaboração de programas de curso, programas de pesquisa e das atividades de extensão, contratação e dispensa de professores, planos de carreira docente. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização financeira pelo poder público, assim como os seus planos de carreira, do regime jurídico do seu pessoal. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão propor o seu quadro pessoal docente, técnico administrativo, assim como seu plano de cargos e salários, atendidas às normas gerais pertinentes e recursos disponíveis. Elaborar o regulamento do seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços, aquisição em geral, de acordo com os recursos alocados pelo poder mantedor. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais, adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento e realizar operações de crédito ou financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Efetuar transferências, quitação e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas às instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa com base em avaliação realizada pelo poder público. Caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% em cada órgão colegiado e comissão. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratam da elaboração e modificação estatutárias e regimentais, bem como a escolha de dirigente. Então, os docentes vão ocupar aí 70% nessa decisão. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Galera, aqui é muita leitura nessa parte de nível superior. São pontos aqui muito específicos, que geralmente não são muito cobrados aqui ou nas questões. Mas lembrar aí, né, quais são as finalidades do ensino superior. Veja que são essas finalidades mais elevadas do que o ensino fundamental, a educação básica, né? Veja também que a educação superior abrange aqui os cursos sequenciais, a graduação, pós-graduação, cursos de extensão, ok? Aí, para você ingressar aí na graduação, é preciso ter um processo seletivo, ok? Esse processo seletivo tem que ser divulgado as notas, e assim vai. Então, esse ponto aqui, ele não é tão abordado nas questões. Todo o texto é abordado, só são abordados esses pontos principais. Claro que é bom a gente fazer a leitura, porque às vezes
cair um ponto desses aí e a gente precisa tá ligado, precisa ter conhecimento pelo menos do texto da lei, beleza? Agora sim, mais uma modalidade de educação muito cobrada aqui, que é a educação especial. Essa é bastante cobrada, ok? Então, entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular do ensino, já falamos sobre isso, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Então, a educação especial, galera, é uma modalidade de educação, uma modalidade da educação escolar, que vai ser oferecida preferencialmente, lembre-se que não é obrigatoriamente, na rede regular de ensino, ok? Para os educandos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E quando for necessário, vai ter aí um serviço especializado na escola regular para atender as peculiaridades aí dos alunos, ok? O atendimento especial será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração em classes comuns. Então, a regra é que o atendimento seja numa classe comum, no ensino regular, ok? Mas o aluno pode ser atendido em classes ou escolas especializadas, se não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular, ok? A oferta de educação especial nos termos do caput deste artigo tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida. A educação especial não é só para a educação básica, ela se aplica ao longo da vida, ok? Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o seguinte: currículos, métodos e técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, no caso aqui, os currículos vão ter que ser adaptados às necessidades, né? Se o aluno não consegue concluir, não consegue atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, vai haver uma terminalidade específica. E se o aluno é um superdotado, vai haver também aceleração para concluir em menor tempo os estudos. Também a educação especial, ela vai garantir aí professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como os professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns, beleza? A educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Então, a educação especial vai ser voltada ali para o trabalho, para integrar o aluno na sociedade, ok? Inclusive, condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante a articulação com órgãos oficiais, bem como para aqueles que apresentam habilidade superior em áreas artísticas, área intelectual ou psicomotora. O acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponível para o respectivo nível do ensino regular. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotados, matriculados na educação básica e na educação superior,
a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Então, o poder público deve instituir um cadastro nacional e incluir ali os alunos com altas habilidades, os alunos superdotados que estão matriculados tanto na educação básica quanto na educação superior, para criar políticas públicas a fim de desenvolver esses potenciais, esse alunado, ok? A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do aluno de que trata esse caput serão definidos em regulamento. Então, isso aqui vai além da LDB. Um regulamento vai estabelecer aí a identificação, como é que é feita, como são os critérios para a inclusão, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso e as políticas de desenvolvimento, ok? Vai além da LDB aqui. Órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, os órgãos normativos dos sistemas de ensino, né, vão estabelecer ali quais são os critérios para caracterizar uma instituição privada que não tenha fins lucrativos como uma instituição especializada com atuação exclusiva em educação especial, para que essa instituição receba ali recursos financeiros e técnicos do apoio ou do poder público, né? O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação na própria rede pública regulada de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas nesse artigo. Então, galera, o que é que você tem que lembrar aqui de educação especial? Os pontos mais importantes da educação especial. É uma modalidade de educação escolar, é oferecida preferencialmente na rede regulada de ensino, ok? Para pessoas, educandos que tenham deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Ele pode receber um atendimento especializado, quando necessário, na escola regular, ok? Outra coisa, o atendimento educacional em classes, em escolas especializadas, não é regra, é exceção. A regra é que eles sejam atendidos preferencialmente na rede regular de ensino. Só vai ser os alunos, esses educandos que são especiais, né? Eles só serão atendidos em serviços especializados quando não for possível a integração deles nas salas de aula comum, no ensino comum, nas classes comuns de regular, ok? Lembrar que essa oferta da educação especial vai desde a educação infantil até a vida toda, estende-se ao longo da vida. Lembrar que os currículos, os métodos têm que ser ali ajustados para conseguir o melhor desenvolvimento dos alunos, que os professores têm que ser especializados, que o professor do ensino regular também tem a capacidade para a integração desses educandos na classe comum. Isso aqui são os pontos mais importantes que você precisa lembrar da educação especial.